Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta Mamãe Noel de 40 centímetros. Ela fica em pé sozinha. Nós vamos iniciar então pela parte do molde, algumas partes dele eu já cortei. Para riscar o molde no feltro, o indicado é usar a caneta fantasminha ou um lápis. A caneta esferográfica, ela é contraindicada porque ela pode manchar o feltro, tá? Então aqui, essa parte do vestido, ela foi refeita, ela não vai ser mais uma parte inteira, como está mostrando aqui, tá? No decorrer do vídeo a gente vai ver que foi feita uma blusinha e uma saia. Nós vamos iniciar aqui pela parte do corpo. Aqui eu cortei o corpinho 2 vezes no feltro bege, vou costurar com a linha corrente de poliéster, ela é uma linha delicada, uma linha mais fina, e vou utilizar uma agulha de 5 centímetros. Nós vamos passar o ponto caseado por toda a volta e deixar a parte das pernas abertas para pôr o enchimento. Esse molde ele está na apostila digital, disponível de 2 maneiras diferentes. Ele está desenhado, disponível no tamanho com o corpo inteiro, tá? Que você pode imprimir numa folha, ele está com o corpo inteiro. E está também disponível dividido ao meio, caso ocorra algum problema na hora da impressão, que ele acabar cortando o molde de corpo inteiro, você tem essa opção das 2 partes para unir, tá? Então aqui nós vamos passar o ponto caseado por toda a volta. Então, depois de costurada toda a volta, nós vamos para a parte do enchimento. A parte do enchimento aqui é uma parte muito importante, a gente precisa pôr bastante enchimento nessa parte do corpo, principalmente na parte do pescoço. A parte do pescoço é o que garante que a cabeça fique de maneira bem firme, que ela não fique caindo. Por isso, então, a gente precisa garantir que o enchimento alcance bem essa parte do pescoço, tá? Para isso, a gente pode utilizar uma régua, pode utilizar uma tesoura, tá? Com cuidado, com a ponta da tesoura, a gente pode ir alcançando esse ponto do pescoço para que ele fique bem cheio de enchimento mesmo, tá? Agora nós já podemos então fechar essa parte das pernas. E vamos para a parte da botinha. Então aqui eu já fiz um pezinho e vamos fazer o outro pezinho agora. Então, conforme está disponível na apostila, eu tenho aqui o molde da sola dessa bota.
eu vou cortar 2 vezes o papelão. Esse papelão ele precisa ser um papelão bem resistente, bem duro, e 2 vezes o feltro. Aqui eu vou fazer a bota no feltro marrom escuro. E uma tira de feltro de 8 centímetros de altura por 33 de comprimento. Então, vamos começar colando essa parte do papelão na perna. Vamos passar a cola quente. E vamos posicionar a perna no papelão. Essa parte de trás, a gente vai deixar aí sobrando mais ou menos 1 centímetro para o calcanhar. Depois de colar o papelão, nós vamos pegar a tira e vamos encontrar o meio. Marcar com alfinete. E vamos colar essa tira no papelão. Vamos passar cola aqui na beiradinha do papelão. E vamos posicionar a partir ali da marcação que a gente fez com o alfinete. Ao posicionar o feltro nesse papelão, a gente precisa deixar aí 1 centímetro para baixo do papelão, para depois a gente poder colar e fazer uma voltinha para dentro, tá? Então, a gente deixa esse espacinho para baixo do papelão aí de 1 centímetro. Aqui na emenda de trás, se sobrar muito feltro, a gente pode cortar uma tira. E fecha com a cola quente. Agora podemos começar a colar aqui a sobra que a gente deixou, passando a cola quente e virando para dentro.
Agora já podemos começar com a parte do enchimento. Vamos colocar a fibra na parte da frente, na parte de trás também. Não vamos encher muito até em cima, porque a gente precisa de um espaço para trabalhar com o feltro, para fazer as dobras da botinha. Então, a gente deixa um espaço até de uns 2 centímetros da borda desse feltro, para a gente poder fazer as dobraduras, tá? Então, assim já preenchemos bem. E já podemos começar a dobrar a botinha. Trazendo essa parte do meio, abaixando e trazendo as duas pontas para o centro. Então, a gente abaixa o meio e traz as duas pontas para o centro. Novamente, ó, a gente ajeita, dobra essa parte do meio e traz as duas pontas. E aqui onde a gente trouxe as duas pontas, a gente vai fazer alguns pontinhos com a linha, com a agulha, para fechar. E aqui onde tem esse vão no meio, a gente passa um pinguinho de cola. Para o acabamento, nós vamos utilizar uma rendinha vermelha, ela é uma rendinha com um babadinho. Aqui atrás eu ainda vou passar uma cola para deixar mais fechadinha a bota. Colar na perninha. E já podemos começar a passar a rendinha para decorar. Para cada perninha dá para utilizar aí mais ou menos uns 16 a 17 centímetros de renda, tá? Mas a decoração fica à sua escolha, a seu critério.
E agora, com o pedaço de feltro que a gente cortou da mesma medida da sola, nós vamos fazer o acabamento. Agora vamos para a parte da blusinha. Então, eu cortei 2 vezes no feltro vermelho. Vamos começar a costura a partir destas marcações que tem no molde. Deixando, então, só a parte do pescoço aberta. Vamos costurar as laterais e deixar a parte do pescoço e a parte de baixo, então, que seria a parte da barriguinha, aberta. Aqui a gente já pode encaixar. A gente vai, então, puxando, né? Vai ajeitando com calma, até a blusinha se encaixar no corpo. Aqui, então, eu tenho o molde da gola. Eu já risquei e cortei num feltro de coraçõezinhos. Você pode utilizar um feltro liso, um feltro poá. A estampa é de sua escolha, sua preferência, tá? Para a saia. Aqui eu tenho um quadradão de feltro vermelho. Esse quadrado ele tem 30 centímetros por 30. Então, ele é um quadradão de 30 por 30. Nós vamos dobrar. Dobramos ao meio, ajeitando bem as pontinhas e dobrando mais uma vez. Vamos alinhar as pontas e essa parte das pontas a gente então vai arredondar. Aqui então eu vou fazer uma marcação com o lápis, arredondando essa ponta. A gente vai fazer tipo um arco-íris. Pegando bem da ponta onde onde foi dobrado e puxando até a outra ponta. De uma ponta para a outra, estilo um arco-íris. Agora nós já podemos cortar. E pronto, ficou um círculo perfeito. A abertura do meio da saia, eu tenho a medida dela certinha na apostila digital, tá? Esse círculo, então, de abertura da saia está disponível na apostila. A gente vai posicionar, vai riscar esse círculo e vai cortar.
E agora, ao redor desse círculo que a gente cortou, nós vamos passar um pontinho franzido para depois poder posicionar a saia no corpinho da Mamãe Noel. Assim, então, já passei o pontinho franzido por toda a volta e vou deixar para puxar a linha só depois que eu posicionar a saia no corpo. Aqui, então, a gente vai puxar e fazer um pontinho nessa parte de trás da saia, na parte de trás do corpo. Aqui, então, eu cortei o molde do avental e esse avental será colado aqui na saia. Também já cortei o molde do laço, um lacinho vermelho. Aqui a gente passa um pouquinho de cola no centro e traz as duas pontas. É um pinguinho de cola no centro e a gente traz as duas pontas laterais para o meio. E o acabamento a gente faz com mais um pedacinho de feltro.
O resto da decoração e da organização do vestidinho a gente vai fazer mais para o final do vídeo, tá? Aqui eu ainda vou colar a golinha, para essa golinha não ficar saindo do lugar. A gente passa um pinguinho de cola na frente e um pinguinho de cola atrás da golinha. Agora para a parte dos bracinhos. Um bracinho eu já fiz, já costurei, já decorei com a rendinha. Agora vamos para a costura do outro bracinho. Eu cortei 2 vezes a parte da manga no feltro vermelho e 2 vezes a parte do bracinho no feltro bege. A parte vermelha a gente costura com a linha vermelha e a parte da mãozinha com a linha bege. Vou começar a costura pela parte da mãozinha. Para o braço, então, a gente pega a linha vermelha. Vamos fazer o ponto caseado por toda a volta e vou deixar uma parte no antebraço aberta para pôr o enchimento. Aqui, para alcançar bem essas partes dos dedinhos e da mãozinha, a gente pode utilizar a ponta da tesoura para chegar lá. Para decorar, vou usar
uma rendinha branca. Essa minha rendinha ela é um pouco mais larga, então eu vou dobrar e vou colar ela. Esse pedacinho de renda, ele tem em torno de 11 centímetros. Todas essas medidas estão disponíveis na última página da apostila digital. As medidas elas são dadas aproximadamente, porque dependendo às vezes do seu feltro, da sua renda, pode acabar dando aí uma diferença de 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Essas medidas elas não podem ser exatas, elas sempre são aproximadas. Feitos os bracinhos, agora vamos posicionar na boneca. Esses bracinhos, então, eles serão costurados. Para a costura dos bracinhos, eu vou usar a linha de pipa 10. Ela é uma linha mais reforçada. Vou posicionar bem ali na costura da blusinha. E vou passar o primeiro ponto no ombro, onde seria o ombro. E assim a gente vai. Passa um ponto no corpinho da boneca e um ponto no bracinho. A gente vai fazendo, vai dando os pontinhos e vai dando uma puxadinha. Essa linha ela vai se tornando invisível dentro do feltro. Aqui, se você optar por colar, você pode colar também, não tem problema, tá? A única coisa, a gente precisa segurar bem esses bracinhos, né, se for passada a cola quente, segurar bem os bracinhos no corpinho, até essa cola secar bem, para não ter perigo de ficar soltando.
Então, assim, da mesma maneira que fizemos esse bracinho, faremos o outro. Agora, vamos para a parte da cabeça. Aqui eu cortei 2 vezes a cabeça no feltro bege. A parte da franjinha, 1 vez no feltro branco. E essa parte de trás do cabelinho também, 1 vez no feltro branco. Aqui nós vamos costurar todas essas partes juntas, então precisamos organizar bem. A parte da franjinha precisa estar bem alinhada com esse comecinho da orelha, tanto de um lado quanto do outro, para não ficar a franjinha torta. Então, a gente alinha bem, prende com alfinete. E do outro lado a mesma coisa. Então, aqui, a parte de trás também, a gente ajeita, vai ficar essa parte sobrando. Ela não fica inteira, tá? Essa parte branca não fica inteira na cabeça. Então, o cabelo a gente costura com a linha branca e o rostinho com a linha bege da mesma cor do feltro. A gente inicia a costura, então, pela parte do cabelo. Então, já costuramos a parte do cabelo. Agora, vamos costurar as laterais da cabeça, a partir da orelha até o queixo. Vamos deixar uma pequena abertura nessa parte do queixo para pôr o enchimento. Aqui na parte da cabeça, então, a gente também coloca bastante fibra. Quanto mais fibra a gente colocar nessa parte do rostinho, mais bonito vai ficar, vai evitar que o rostinho fique enrugado. Fechamos, então, a parte da cabeça. Agora, vamos fazer uma abertura nessa parte de trás. Ó, esse cabelinho ele levanta, ele facilita depois pra gente, na hora dos acabamentos, das costuras de olho, da boquinha, né? O acabamento fica todo nessa parte de trás, escondido atrás do cabelo. Nós vamos marcar, então, 3 centímetros. O tamanho da abertura do pescoço, 3 centímetros. Vamos fazer um risco aqui nessa parte de trás da cabeça. Esse risco, então, ele tem 3 centímetros para o encaixe do pescoço e 3 centímetros de altura da onde a gente fez a costura
da cabeça até esse risco. Então, aqui tem 3 centímetros e nós vamos abrir com a tesoura. Vamos fazendo essa abertura de maneira devagar, com cautela, para não abrir demais. A gente vai abrindo aos poucos e vai experimentando para ver se já é o suficiente. Assim a gente abre mais um pouquinho de um lado, faz mais um picotezinho de um lado e mais um picotezinho do outro também, para ficar aberto de maneira igual. Mais um picotezinho já é o suficiente. Aqui ele já entrou então com facilidade. Ficou bem centralizado. Ó, o cabelinho depois vai tampar toda essa parte do acabamento, da costura e da colagem, tá? Então, aqui onde a gente fez essa abertura, nós vamos passar bastante cola quente. Vamos encaixar. E aqui na parte do pescoço, nessa parte da frente, embaixo do queixo, nós também vamos dar um pinguinho de cola. Se você prefere apenas fazer a costura, pode também. Aqui, então, eu iniciei passando a cola quente. E agora ainda vou passar uma costura nessa parte de trás do pescoço. Aqui, então, finalizamos a costura e o cabelinho vai tampar toda essa parte do acabamento. Esse cabelinho a gente vai colar mais pro final, daí quando a gente finalizar toda a Mamãe Noel, a gente pode colar esse cabelinho, essa parte de trás, certo? Agora, para o risco da boca. Para quem não tem muita prática, eu dou a dica da moeda de R$1. Você posiciona uma moeda de R$1, deixando mais ou menos uma altura de 3 centímetros da parte do queixo até onde você vai fazer o risco. Então, você risca a moeda de R$1, apenas a metade dela.
E assim você já tem a boquinha da Mamãe Noel. Ó, aqui nem precisam ser 3 centímetros, 2,5 centímetros já é o suficiente, tá? Agora, com a linha corrente normal ou uma linha de crochê vermelha, a gente vai fazer o bordado da boca. Começando com um pontinho aqui nessa parte de trás da cabeça e trazendo a agulha para frente. Aqui os pontinhos devem ser pequenos. A gente dá o primeiro ponto. E esse segundo ponto, quando a gente traz de volta, ele deve pegar por cima do primeiro ponto que a gente fez. Então, a cada ponto que a gente vai dando, quando a gente volta com a agulha, devemos pegar por cima da linha que já foi bordada. Assim, a gente garante que não vai ficar aqueles espacinhos no meio de cada pontinho, tá? Vai ficar uma boquinha bem fechadinha. E aqui para finalizar, então, a gente faz um nozinho também na parte de trás da cabeça. Esse nozinho, ele é essencial para não soltar o bordadinho da boca, tá? Dependendo se às vezes vai engatar em algum lugar ou outro, se a gente for mexer, pode soltar esse bordadinho, e com esse nozinho a gente garante que ele não vai soltar. Agora, para a marcação dos olhos, eu vou me basear nessa linha da boca, uns 3 centímetros para cima de cada lado. Então, a gente segue essa mesma linha da boca, desse cantinho da boca, 3 centímetros para cima. E também vamos iniciar, então, passando a agulha de um lado para o outro, uma linha preta, para primeiro dar profundidade ao olho. Vou usar uma pérola preta de 8 milímetros. E vamos passar de novo, então, a agulha de um lado para o outro, para fixar bem essa pérola. Aqui, então, vamos fazer 2 pontinhos, 2 risquinhos de cada lado, marcando os cílios.
E da mesma maneira, então, eu vou fazer com o outro olhinho também. Aqui a gente finaliza. Não vai ter perigo de soltar a linha, porque essa parte do cabelinho depois é colada por cima dessa linha, então vai ficar bem preso. Agora para o narizinho, essa medida desse círculo também está disponível na apostila. Vamos fazer um fuxico e pôr o enchimento. Vamos colocar um pinguinho de cola. Posicionar o narizinho e segurar bem. Agora, a parte do cabelinho. Vamos pegar uma base de papelão de 28 centímetros, um clipezinho,
lã branca de sua preferência, da espessura que você quiser, da marca que você quiser. Aqui eu tenho uma linha, uma lã mais fina. A única diferença então é que a lã, se a lã que você utilizar é mais grossa, você vai dar menos voltas em torno do papelão. Aqui então, com essa linha mais fina, eu vou dar 15 voltas em torno do papelão. Eu vou fazer esse processo 3 vezes para a gente poder formar uma trança. Eu finalizo as voltas, pego um pedacinho da lã e vou amarrar essa parte de cima. Essa trança, esta primeira trança que eu vou fazer, ela vai ser uma trança um pouco mais grossa, que com ela a gente vai fazer o coque da Mamãe Noel. Então, aqui eu já preparei uma parte e vamos fazer mais duas. Com as 3 partes prontas, agora então a gente vai fazer a trança. O ideal para fazer essa trança é você ter uma base que você consiga fixar em algum lugar, tá? Como eu não tenho essa base, então eu improvisei aqui uma base de papelão e um clipezinho para prender em cima aonde eu fiz os nozinhos. Então, com o clipezinho eu vou prender essas 3 partes. Existem para vender pranchas de madeira com um clipezinho em cima, que elas são próprias para escritório, mas para essa finalidade da trança elas seriam excelentes, tá? Mas como no momento agora eu não tenho dessa, então eu improvisei a minha prancha com um papelão e esse clipezinho pequeno. Se você conseguir fixar a sua base na mesa ou na bancada onde você trabalha, melhor ainda, tá? Então, aqui a gente começa a trançar essa lã. A gente vai passando a lã uma por cima da outra com firmeza, tá? Vamos dando puxadinhas nessa lã. Essa trança, então, eu vou fazer o coque, e por isso ela não precisa ser uma trança fina, ela pode ser uma trança mais grossinha. Que depois, quando finalizar a trança, eu vou enrolar e vamos finalizar fazendo o coque, então. Aqui, então, vamos pegar mais um pedacinho de lã e vamos fazer um nozinho nessa parte de baixo. Essa partezinha, então, do acabamento, ela ficou assim, meio bagunçada, não faz mal, porque ela será enrolada e vai ficar para a parte de dentro do coque. Aqui em cima, então, a gente também vai tirar, vamos tirar do clipezinho e vamos fazer um nozinho também. Esse nozinho, se você preferir, pode fazer antes de iniciar a trança.
Os fiozinhos que sobram a gente corta, os que são mais compridos. E agora vamos enrolar. Então, a gente pega essa parte, a parte de baixo, que é a parte que ficou mais grossinha. E com a mão bem firme, a gente começa a fazer o rolinho. E no final, passamos cola quente. E assim nós já temos o nosso coque pronto. Agora vamos para a trança mais fina, que será o ninho desse coque. Aqui então, da mesma maneira, na base de 28 centímetros, eu fiz 3 vezes com essa lã. Ao invés de fazer 15 voltas, eu dei apenas 6 voltas para ficar uma trança mais fina. Então, na trança mais grossa nós demos 15 voltas e nessa aqui apenas 6. E agora já podemos começar a trançar. Assim como ela é mais fina, ela vai ficar mais comprida também. A trança, quando ela chegar aí, que tiver mais ou menos uns 20 centímetros, eu já posso parar de trançar. Então, aqui já alcançamos os 20 centímetros e vamos amarrar essa pontinha também. Podemos cortar o excesso, deixar só o toquinho mesmo. Cortar bem
curtinho, cuidando para não cortar onde foi feito o nó. Aqui a parte de cima eu já tinha feito o nozinho, então vamos também cortar aí o excesso, deixar bem no toquinho. Então, essa trancinha ela ficou mais fininha, ela tem os 20 centímetros que eu vou precisar para fazer o ninho. Agora vamos posicionar, vamos fazer um círculo bem no topo da cabeça. Esse acabamento a gente deixa para a parte de trás. Vamos passar a cola. Posiciona. E na parte de trás também, vamos passar a cola e unir as pontas. Agora o coque. A parte onde tem o nozinho, a gente também vai deixar para trás, tá? Então, esse coque vai ser colado aí no meio desse círculo que a gente fez com a trança. Vamos passar a cola. A parte do nozinho para trás. E segura bem. Se ficou algum cantinho aberto, a gente pode ir fechando, passando a colinha e encostando as lãzinhas. Dando aquela ajeitadinha com a tesoura. E o penteado da Mamãe Noel já está pronto. Agora vamos costurar 2 pérolas de 8 milímetros. Eu peguei aqui a cor vermelha, na pontinha de baixo de cada orelha. Vamos colar as sobrancelhas também.
Com o blush vamos fazer uma maquiagem, passar por cima do nariz e nas bochechas. Agora a parte do óculos. Para fazer o óculos vamos usar, são 30 centímetros de arame próprio para o artesanato. Esse é um arame enroladinho, ele é bem maleável, na cor dourada, e um cilindro de 3 centímetros. Esse cilindro é o meiozinho dessas linhas Cleia de crochê. Então, aqui eu tenho esse arame, ele é ótimo para trabalhar, ele é bem maleável. A gente posiciona no cilindro, deixa um espacinho, uma pontinha, vira e dobra essa pontinha para dentro. Do outro lado a mesma coisa, posiciona o cilindro, dá a volta com o arame em torno desse cilindro, aí ficou sobrando uma pontinha, essa pontinha a gente dobra para dentro. Essa Mamãe Noel ela é cheia de detalhes, tem muitos processos, muitos passo a passos, né, processos diferentes, por isso é muito importante assistir o vídeo do começo até o final. Aqui vamos passar mais uma vez a parte do óculos. A gente dá a volta, a pontinha dobra para dentro. E do outro lado a mesma coisa, uma volta em redor do cilindro e a ponta que sobra, viramos para dentro. Agora a gente abre um pouquinho essa parte do meio. E essa parte do meio que a gente vai encaixar ali atrás do nariz. Dessa maneira, a gente vai encaixar então, passando a cola quente. Posiciona o óculos e segura um pouquinho. Pressiona o nariz para essa parte do óculos. E essa parte também está pronta. Agora, aqui vamos passar a cola por baixo da saia, para essa saia não soltar. A parte da frente também. Já, para quem não adquiriu ainda, o projeto do Papai Noel também já está disponível. Então, assim, daí você já temos a Mamãe Noel e o Papai Noel, o casal já está pronto. São projetos diferentes que você adquire eles separadamente, tá? Então, esse aqui é o projeto da Mamãe Noel. E se você ainda não tem o do Papai Noel, você pode entrar em contato comigo para estar adquirindo também, tá? Vamos fazer uma decoração com essa mesma rendinha de babadinho que eu usei na botinha. Vou passar aqui então em redor da cintura da Mamãe Noel, passando com a cola. Vamos passar em volta de toda a cintura, pegando aqui por baixo do lacinho. E posicionando com bastante delicadeza.
chegando aqui do outro lado e pegando também por baixo do lacinho. Então, com essa mesma rendinha, vamos fazer o acabamento em redor do avental. Os bracinhos, se você quiser deixar mais fechadinhos, você passa cola quente, mas se quiser deixar assim eles mais abertinhos também não tem problema, fica bonito também, pode deixar mais abertinho. Eu passei um pinguinho de cola para ficar o bracinho mais fechadinho. A gente passa a cola e precisa segurar bem para ficar bem firme. Vou decorar com algumas pérolas, uns botõezinhos. É um botãozinho de pérola, assim. Você decora com o botãozinho que você tiver em casa, que achar mais legal. Então, a Mamãe Noel está pronta. Vamos para a parte do spray para cabelo extra forte. É a dica que eu passo em todas as minhas aulas. Esse spray ele serve como impermeabilizante, vai manter a Mamãe Noel longe de bolinhas, o feltro vai ficar durinho, não vai esfiapar. Esse spray ele não deixa cheiro, ele seca rapidamente. Ó, essa sainha você vai passando o spray, vai organizando ela, que ela é uma sainha que precisa ficar bem armadinha, tá? Quanto mais armadinha, mais bonita vai ficar. Você passa por toda a parte, então, do seu trabalho e o seu feltro vai ficar bonito por muito mais tempo, tá? Essa é a dica, então, para impermeabilizar o feltro. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.